Estou aqui com a dona Márcia, a primeira paciente do Rio Grande do Norte a conseguir autorização para usar medicinalmente a cannabis. Por que a senhora utiliza a cannabis medicinal? Passo e estava me sentindo muito mal com a doença e meu filho conseguiu plantar para eu poder ser usuária e achei maravilhoso. Eu tremia muito, tinha agonia. Quando eu tomava, pronto, parava tudinho. E eu fiquei de um jeito sem poder dizer a todo mundo que estava fazendo, porque quando eu comecei era um horror. Mas eu me senti tão bem que eu não estava mais me incomodando com quem pensasse, o que é que pensava. Eu queria era a minha melhora. Em jogo hoje é a possibilidade de a gente fazer uma nova medicina, medicina dos canabinoides. Vejam, há 30 anos atrás a gente nem sabia direito que o sistema canabinoide existia. Então, os médicos que hoje têm 60 anos, 70 anos, quando eles estudaram, isso nem estava no livro-texto. Aí eles vão num congresso, tem outras pessoas como eles, que também não leram e também não gostaram. E eu estou generalizando, tem ótimos médicos. O Pedro está aqui, é um excelente exemplo de um médico a favor do povo. Mas muitos médicos são mais a favor mesmo do bolso deles. E aí, eles vão num congresso para se atualizar com outros médicos que também não leram e também não gostaram. E aí ele chega para o paciente e fala, não tem evidência. Aí o paciente fala, mas eu sei que tem. Ah, mas eu sou médico. Você não é. Quem já passou por isso, levanta a mão. Dá raiva, né? Da raiva. Só que eu acredito muito, eu sou biólogo, não sou médico, então eu fico à vontade para falar. Minha mulher é médica, então isso me deixa mais à vontade ainda. E eu ouvi isso anteontem do presidente do Einstein, do Hospital Albert Einstein. Se ele falou isso, então estamos todos à vontade para dizer: o melhor médico é o paciente. O melhor médico é o paciente. E quem fica doente fica inteligente rápido. A pessoa pode ter qualquer preconceito, de qualquer tipo. Quando chegar perto dela, ela fica esperta. E ela vai se pegar com quem? Ela vai se pegar com a ciência. Valei-me ciência. Não é isso? Ai, meu Deus do céu, o que eu posso fazer? Pelo amor... Agora eu acredito. Não, a Terra não é plana. Existem receptores. Quando a gente vai se referir aos médicos de maneira geral, a gente tem que falar do que é o profissional médico, que existe alguns que já estão abrindo os olhos, né, para esse conhecimento que está vindo cada vez com mais publicações de artigos. E a gente fala também do posicionamento da categoria médica representada através do Conselho Federal de Medicina, que é uma outra coisa, né? O Conselho Federal de Medicina, ele infelizmente toma uma postura, juntamente com alguns representantes do governo, né, o ministro da Cidadania, assim como a Associação Brasileira de Psiquiatria, que ele ultrapassa o preconceito, né? Ele chega ao ponto da maldade, ignorando, né, alguns conhecimentos que já estão bem consolidados e insistindo em manter, inclusive, a sua resolução, uma resolução pífia, uma resolução ultrapassada, obsoleta, de 2014, que limita muito a prescrição e que faz com que alguns médicos alguns podem ter preconceito, mas os que não têm se sintam inibidos para estar prescrevendo por conta de se preocupar com a retaliação do próprio Conselho Federal de Medicina, né? Até pouco tempo atrás, eu tinha um preconceito. Na verdade, não era um preconceito, mas era algo que não fazia parte da minha prescrição, por exemplo, não fazia parte, eu não tinha um interesse maior por desconhecimento mesmo, né? Por ignorância. E aí até eu começar a estudar sobre o tema e ver as propriedades nutricionais, a aplicação terapêutica que a planta tem, então isso vai se abrindo. Eu acho que à medida que a gente vai conhecendo mais sobre um assunto, o preconceito ele vai se quebrando, a prescrição ela vai sendo muito mais fácil e a adesão dos pacientes também, né? Então geralmente as pessoas que utilizam a cannabis de uma forma medicinal, mais nutritiva, são pessoas que geralmente precisam, né, já recorreram a vários tratamentos, às vezes os tratamentos eles não são eficazes e aí elas vão e recorrem à planta.
né? Mas eu acho que isso é algo que a gente vai tentando incentivar, na verdade, o ensino e o conhecimento para que as pessoas possam cada vez mais irem reconhecendo isso como uma possibilidade terapêutica. E só para complementar, que eu acho legal falar, apesar de a gente já ter visto aqui, né, visto várias vezes, que é uma planta de uso milenar, né, ancestral, a gente ainda tem muito desconhecimento da parte científica, e um evento como esse abre portas. Por exemplo, eu espero que muitos nutricionistas tenham visto, né, e quem sabe poder levar esse assunto para dentro das universidades para serem feitas pesquisas, né, e aí está mais realmente presente na sociedade, para isso cada vez mais ganhar força, né? Acho que tudo tem um pontapé inicial, né? Então foi muito bom, realmente. Acho que só temos a ganhar. A cannabis, ela é uma planta muito versátil, né? Ela tem um uso assim diversificado, desde o uso têxtil, que já se sabe há muito tempo, mas também o uso na parte cosmética, que o Paulo também vai falar, né? Tem muita aplicação em cosmética, muitas empresas já utilizam, e no âmbito nutricional e medicinal também tem uma série de aplicações, né? Aqui ainda não é permitido a comercialização via industrial, né? No caso para consumo, mas se você for para fora do país hoje em dia, Estados Unidos, muitos estados, né, na Europa, a gente encontra fácil em prateleiras de supermercados, em lojas, né, muitos produtos feitos com cannabis. E aí vários pacientes nossos que viajam, retornam, Brenda, posso usar isso aqui? Como é que eu uso? Então isso tem que estar presente no nosso conhecimento na prática clínica, né, para a gente realmente entender como usar esse alimento, né, para trazer saúde para as pessoas. Então, eu trouxe para vocês verem a quantidade de produtos que já se tem no mundo afora, né? Desde sanduíches, né, vegetais, granola, barrinhas, cereais, até goma de mascar também já tem, mas já com princípio ativo, chocolates terapêuticos também, manteiga, tipo manteiga de amendoim, já existe manteiga da semente de cânhamo também, altamente nutritiva e fácil, assim, com preço até relativamente bom, se a gente for comparar com outras manteigas mais caras, tipo macadâmia, vamos supor. Então, isso já é uma realidade presente. Quando que a maconha faz mal pro animal e quando que ela faz bem? Porque o mito é que maconha faz mal, né? É tóxica. Conta pra gente um pouquinho qual que é a diferença e por que tem muita gente falando que ela faz sim bem. Exatamente. Uma excelente pergunta e uma de fácil resposta. Se você tomar muito sol, o médico vai te dizer que vai te dar câncer, né? Mas a gente vê que se você pega um pescador, o pescador não tem câncer de pele. Cara, procure um pescador com câncer de pele. Me traga. Entendeu? Me traga um animal silvestre que toma sol, que está ali exposto dia a dia com câncer de pele. Então, isso eu estou falando de um processo, né, em vitamina D, né, excesso de radiação, ultravioleta B, que a gente, né, tem a UVA, UVB, UVC, e aí vamos pensar em canabinoide. Se você tem canabinoide endógeno, mas seu corpo não está funcionando, você vai tomar o fitocannabinoide externo, de uma forma geral, vai intoxicar, vai comer muito, intoxica. Então tem que haver equilíbrio, isso é verdade. É uma resposta fácil de responder, porque se você comer em excesso, eu vou ingerir, vou me intoxicar. Mas se você tiver modulado, tem controle. Você está de fins medicinais, fins de equilíbrio. Então, é exatamente como o seu corpo faz. Ele te libera lentamente. Se ele te produz muito, você se intoxica também, você se envenena. É o quarto fórum, então a gente já apanhou um pouco dos outros, já aprendeu primeiro, a gente aprende um bocado. Eu acho que cada ano é um aprendizado diferente. O desafio sempre existe, ainda é um tabu, infelizmente, né? É difícil ainda convencer as pessoas de que é um remédio natural. Então, eu acho que todo remédio para esse preconceito é apenas a informação. É o que a gente tenta trazer sempre, informação, a todos os eventos. A gente está aqui fazendo um evento hoje só sobre cannabis, mas a gente sempre está presente nos eventos da cidade. Quando tem um festival, a gente leva um standzinho da ONG, sabe? Para falar para outro público, né? Que nem sabe. Outros espaços aqui. Para outros espaços onde as pessoas nem sabem que isso existe aqui em Natal. Às vezes a gente chega e fala, nossa, aqui em Natal tem uma ONG que trabalha com cannabis. Sim, aqui em Natal tem uma ONG que trabalha com cannabis. Hoje,
eu diria tranquilamente para qualquer pessoa, filho meu, de qualquer amigo meu ou desconhecido, falar, ó, não fuma maconha não, até os 25. Que isso, cidadão? Por quê? Porque até os 25 você está preparando o seu cérebro. Ah, mas, bom, tudo bem. Mas se a gente está falando em grupo de risco, o risco é menor à medida que você fica mais velho. Os benefícios vão aumentando e os riscos vão diminuindo. Psicose e depressão, eu tenho mais 10 minutos, não? Não, pode ir. Posso ir? Felipe liberou? Psicose e depressão eu coloquei com duas interrogações aqui pelo seguinte. No caso da psicose, é bem claro que o THC é ruim. THC é ruim para psicose. Se você conhece alguém que tem psicose, essa pessoa não deveria usar THC. No entanto, também está bem demonstrado o trabalho do povo lá de Ribeirão Preto, que o canabidiol é bom, é antipsicótico, é remédio. Então, quando o psicótico fala assim, doutor, eu posso fumar maconha? A resposta certa é, qual maconha? Depressão. A evidência que existe hoje é de que em baixas concentrações a maconha é antidepressiva e tem evidência inclusive pré-clínica, quer dizer, não é placebo em animais, mostrando aumento de neurogênese. Em Israel, por exemplo, faz parte do guia médico do Ministério da Saúde usar maconha para depressão e para que se você for soldado, então, a primeira coisa que eles te dão é maconha, para desestressar. Mas maconha em altas quantidades pode levar à depressão justamente pela síndrome amotivacional que afeta mais os jovens. Tá? Isso é importante entender. Vamos voltar nesse slide aqui só para entender uma coisa. Isso aqui está mostrando para a gente que o tratamento por THC está aumentando, fazendo o adulto ficar parecido com o jovem. O jovem, ele tem muita sinaptogênese, ele tem muita sinapse nova e já tem muita sinapse. Ele não precisa de maconha, ele já tem muita sinapse, já tem muita plasticidade. Se você botar mais plasticidade, pode atrapalhar, pode confundir as coisas, pode dificultar o aprendizado, pode diminuir a motivação para fazer qualquer coisa. A adolescência já é uma longa síndrome motivacional, né? Aí você ainda coloca uma coisa em cima disso que causa mais preguiça, ou pode causar preguiça. Então é por isso que a gente diz, quando os jovens escutam maconha mata neurônio, ele sabe que isso é mentira. Ele não vai deixar de fumar maconha porque mentiram para ele. Mas se você disser, ó, maconha produz novos neurônios, e você já tem novos neurônios e não precisa, e pode te atrapalhar, talvez ele te escute. Talvez ele fale, isso faz sentido. Pô, talvez então eu devesse esperar um pouquinho mais. É um pouco o argumento do sexo. Sexo é bom ou ruim? Depende da sua idade, né? Depende com quem, depende de muita coisa. É mais ou menos a mesma situação. Se você vai dizer para um jovem, olha, evite agora, faça depois, você não vai mentir, você não vai dizer que aquilo é ruim. Você vai dizer que aquilo não é bom ainda, agora. Para mim é o caso da maconha. A gente só vai proteger os jovens se jogar limpo com eles. Abrir o jogo com ciência e falar, essa é a razão pela qual você deve evitar. Não porque mata neurônio, mas porque produz neurônio e você já tem bastante. A gente abriu para os internautas, para os nossos seguidores fazerem algumas perguntas. E aí a gente recebeu de uma seguidora a seguinte pergunta: o uso da cannabis para o tratamento de dor, ele é a curto, intermédio ou longo prazo? Ou essa resposta depende? Ela conheceu um paciente que usou durante 1 mês somente o CBD para o uso da dor e não sentiu a diferença. Você pode contar um pouco para a gente, desmistificar um pouco como que é o uso para o tratamento da dor na cannabis? O tratamento da dor ele é um tratamento que envolve um universo de coisas, né? E no caso da cannabis, primeiro a gente tem que falar que se a gente está tratando de uma dor aguda ou dor crônica. Na dor aguda é controverso, né? Existem alguns estudos que mostram o benefício de alguns pacientes que vêm a fazer uso e outros que chegam a piorar, né? No caso da dor crônica, e aí quando a gente classifica em aguda e crônica, a gente fala pelo tempo, né, que o paciente vem sofrendo. No caso da dor crônica, existem vários tipos de dores que se enquadram nesse quadro de dor crônica, que pode ser secundária a trauma, raquimedular, osteoartrite, carencial, né, a falta de vitamina B12. Então, cada caso ele vai ser avaliado especificamente. Tem que lembrar, e é muito importante quando você fala que o paciente que fez uso do canabidiol, ele não se beneficiou da dor, ele traz, mais uma vez, a polêmica que a gente fala que o conselho está ultrapassado, quando fala que é só o canabidiol que ele é benéfico, porque, na verdade, a maioria dos pacientes que se beneficiam do tratamento da dor, eles precisam do composto da planta e com destaque para aquele que é amaldiçoado por aqueles que são proibicionistas, que é o delta-9-tetraidrocannabinol. E a senhora mesmo tinha algum tipo de preconceito antes? Como foi para a senhora aceitar isso? Né? Porque a visão
geralmente é que é uma droga, que é perigosa. Mas eu estava tão desesperada com a doença que eu queria ficar boa. Fiquei tomando e até hoje eu tomo óleo. A senhora só usa óleo? Só uso óleo. A quantas anda? Porque eu lembro que vocês tiveram um pedido negado. Liminar negada, para que a gente continuasse produzindo medicamento enquanto o processo tramitava na justiça. O nosso processo está na 4ª vara, com um juiz chamado Janilson Siqueira. E assim, é bem difícil, porque a posição dele é claramente... Ele realmente não se importa tanto com as informações, sabe? Ele já tem uma opinião formada. E por mais que a gente tente explicar, ele parece que já está decidido e a gente fica esperando, né? Esperando, a gente está sendo meio que cozinhado, então é bem difícil. E quantos pacientes vocês atendem hoje que estão, né, aguardando e estão sofrendo com essa falta? A gente tem 88 pacientes cadastrados já com todos os documentos legais e a gente estava fornecendo óleo para mais de 50, o extrato, entendeu? A gente congelou o que tinha, cortou as plantas, porque ficou com medo de estar plantando, de estar dando a cara, porque a gente entrou na justiça, então a gente ficou meio com aquele medo, tirou as plantas, o que é mais absurdo ainda. Muitos pacientes ficaram sofrendo bastante, principalmente que tem epilepsia, né? Parkinson, Alzheimer, você tem paciente que está bem e aí de repente você não tem mais o remédio. Como é que você chega para uma mãe e diz, olha, não tenho mais o que fazer pelo seu filho, agora eu não posso fazer nada, e aí? Como é que eu vou chegar para um juiz? E a gente falou para o juiz que a gente levaria os pacientes para ele conhecer. Ele falou que não precisava não, porque ele já sabia como era, não precisava levar paciente. Eu acho que a gente está na era da informação, na verdade, né? A informação ela não é mais privilégio de alguns, exatamente. Não está mais somente naquele meio científico, ela agora é muito mais democrática. Então hoje já tem a internet, o canal do YouTube é algo que é muito interessante para compartilhar o conhecimento. Então eu acho que essa democratização da informação vai sim fazer uma pressão muito maior, né, tanto no poder público, para poder realmente ser algo que seja de acesso para as pessoas que realmente precisam. Então eu queria fazer uma enquete aqui. O que vocês acham? O que é melhor para a medicina? Planta inteira ou princípio ativo isolado? Quem acha que é planta inteira? Quem acha que é princípio ativo isolado? A minha resposta é que depende. Depende, porque depende daquilo que você tem. Pode ser que no seu caso você precise muito de 3 canabinoides só. A medicina do futuro, ela é personalizada. É uma medicina para você, não é uma medicina, um remédio para todo mundo. Um remédio para todo mundo não existe. Talvez exista água, sono, né? Esse remédio é bom para todo mundo. Água, sono, o que mais? Né? Sol, pegar um solzinho, vitamina D. Então assim, nesse caso específico, se a gente quiser ser o máximo científico e o máximo libertário, a gente tem que garantir que todo mundo tem acesso a todas as possibilidades. Queria que a senhora desse algum recado para as pessoas que ainda, né, que podem precisar, que podem se beneficiar, mas ainda tem medo, tem preconceito. Procure ler, não ouvir a opinião dos outros. Procure ver a sua saúde. Paciente de Parkinson, que o filho dela, para poder dar vida, qualidade de vida para a mãe, começou a plantar ilegalmente, né? Então, ele não queria saber se seria um criminoso ou não. Quando ele começou a dar para essa mãe, ver que ela ficava boa. Eu vou até pedir a autorização para falar um pouquinho a história deles, que eu acho muito bacana. Que foi o seguinte, essa mãe ela não queria fumar, não queria usar cannabis. E depois de muito tempo, muita insistência, ela viu uma palestra de Renato Malcher e tudo bem, vou fazer o teste com a cannabis. E ela foi fumar. Ela fumou e melhorou. Na hora. O filho ficou surpreso porque não achava que ia ser tão rápido como ficou os tremores. Ela ficou muito surpresa e o marido, que é também bem conservador, olha, se for para sua mãe ficar boa assim, dê uma coisa para ela. Acabou-se. Ela ficou usando ao longo dos anos, assim, dos meses, mas na época ela só fumava, né? Então ela perguntava, meu filho, e agora? Eu sou uma maconheira? E sim, né? Uma linda, maravilhosa maconheira. E aqui ela com o filho. Por favor, só dá um oi para todo mundo aqui.